Quem vive da fé nunca vai ter o quê? Vida fácil. Porque Deus vai estar sempre determinado a tirar o que você tem de melhor. O que você tem de quê? Quando você confia no Senhor, quando você entrega o seu caminho ao Senhor, quando você confia as suas necessidades na palavra do Senhor, você pode ter certeza que Ele vai te surpreender, fazendo você tirar algo de dentro de você que você nunca um dia imaginou em ter. Quem vive da fé nunca vai ter vida fácil. Pastor Vilmar, por que o senhor está dizendo isso? Porque eu tenho exemplos na Bíblia. Certa vez Elias, com os 450 lá dos profetas de Baal, Elias tinha acabado de vencê-los. Elias tinha acabado de usar a fé dele e dizer: desça fogo do céu. E o fogo o quê? O fogo desceu. Tudo foi consumido, os profetas foram mortos. Ele usou a fé dele? Usou. No outro dia, Jezabel falou para ele: olha, fala para ele que amanhã até essa hora ele vai estar morto como ele matou os meus profetas. Ou seja, ele usou a fé dele para fazer fogo cair da onde? Do céu. E no outro dia tinha uma ameaça muito maior do que aquela que ele tinha vencido. E sabe qual é o detalhe? Ele pensando que não ia suportar, fugiu. Porque até aquele momento nem ele entendia que quem vive pela fé nunca vai ter uma vida fácil. No outro dia estava lá a mulher doido para arrancar a cabeça dele. E ele, se sentindo amedrontado, o que ele fez? Fugiu. E sabe qual é o detalhe mais forte dessa história, querido? É que quando ele fugiu, Deus enviou um anjo até a ele e falou para ele: rapaz, o que é que você está fazendo dentro dessa caverna? Em outras palavras, eu não fiz fogo cair do céu? Por que você está temendo a ameaça de uma mulher? Deus enviou um pássaro para dar comida para ele, para dar água para ele, porque Deus sabia que Elias tinha algo que ele ainda não tinha descoberto dentro dele. Então você precisa entender isso. Deus vai colocar dentro de você hoje três coisas que você precisa ter para você tirar a sua vida da miséria, da vergonha, do fracasso, da humilhação. Quem quer? Pergunta para o vizinho se ele quer. Então fala para ele: guarda seu coração, porque Deus ele está pronto, querido, para tirar o melhor de você. Põe isso dentro de você. Você não pode entrar em acordo com nada daquilo que está dando errado. Você não pode continuar compartilhando dos seus pensamentos com relação àquilo que você já tentou fazer várias vezes ou que você está tentando. O que está dentro de você é suficiente para mudar a história da sua vida. Graças a Deus, pessoal. Certa vez Isaías, é só para a gente fazer um apanhado de 3. Certa vez Isaías, pelo fato de Deus ter mandado ele destruir todos os altares, ele também cansado, amedrontado, ele começou a se convencer de que tudo que ele estava fazendo era em vão.
E Deus apareceu para ele e falou: rapaz, ninguém que viveu sobre a minha palavra foi envergonhado. Isaías 57. Ninguém que deu crédito à minha palavra trabalhou para mim em vão. E Isaías, ele despertou para isso, e ele arrebentou. E ele o quê? Se você despertar também nessa noite, você vai o quê? Você vai arrebentar. Presta atenção nisso, igreja. O Espírito que inspirou a Bíblia é o Espírito do Senhor, e ele nunca foi colocado, ele não consegue ser gerado, ele não consegue crescer, ele não consegue prosperar em quem é acomodado. Ele não consegue realizar as obras dele em quem é conformado. Eu acredito que o que te trouxe aqui nessa noite é essa sede de justiça que você tem. Eu acredito nisso. Mas é necessário você entender uma coisa: se você estiver determinado a viver da fé, você vai estar sempre sendo colocado diante de desafio, e não tem desafio nesta vida maior do que a sua fé. Não tem tempestade maior do que a autoridade que está dentro de você. A gente escuta muita conversa fiada aí nos dias de hoje, que a bênção está chegando, que Deus está trazendo conversa fiada, pessoal. É você não se conformando com o dia de hoje, é você não dando descanso à tua carne para você alcançar os seus objetivos, que vai fazer toda a diferença. Me mostra na Bíblia qual o dia que alguém cruzou os braços e acreditou: o Senhor está trazendo, e recebeu alguma coisa. Existe por aí? Existe na Bíblia? Não se sinta ofendido comigo, mas você vai sair daqui nessa noite para você arrebentar. Amém, pessoal? Você vai sair daqui nessa noite para você fazer o quê? Para você arrebentar. Graças a Deus. Pergunta para o vizinho se ele está entendendo. Igreja, conversa de pé de orelha é você chegar e colocar para lascar. E Deus te trouxe aqui nessa noite para fazer você despertar. Para você o quê? Eu não volto mais aqui. Glória a Deus, nós vamos pregar do mesmo jeito. O que não pode é você continuar sentando nessa cadeira aí e a sua vida continuar do mesmo jeito. Eu estou passando isso aqui para você porque isso está dentro de mim, pessoal. E se nós não colocarmos para fora o que de fato, de verdade a gente acredita, não adianta Deus saber, se você não estiver disposto a desenvolver aquilo que você acredita, que está dentro de você. Mas Deus, Ele sabe, tá bom, mas se você não estiver determinado a desenvolver o que está dentro de você, na primeira dificuldade que você tiver, você vai parar no meio do caminho, convencido de que Deus sabe do que você precisa. E isso muda alguma coisa? Isso leva a gente a algum lugar? Então eu dei um exemplo primeiro de quem? De Elias. E qual foi o outro? E agora me pergunta qual que é o outro. O outro é Davi. Abre a sua Bíblia no Salmo 119, em nome de Jesus Cristo. Salmo 119, no nome do nosso Senhor, no versículo 30. Versículo o quê? 30. Olha o que Davi está dizendo: escolhi o caminho da onde? Da fidelidade, e decidi pelos teus juízos, aos teus testemunhos me apego. Não permita, Senhor, que eu seja o quê? Envergonhado. Tem 3 detalhes impressionantes aí para você analisar. Aí primeiro ele está dizendo o quê? O caminho do quê?
Se eu sou fiel a Deus, se eu sou o quê? Fiel a Deus, então Deus ele vai ser fiel comigo. Se a gente parar para a gente analisar isso aqui, igreja, o caminho da fidelidade é um caminho de noites tranquila, em meio às lutas, cheio de certeza dentro de si. O caminho da fidelidade é um caminho sóbrio, aonde você dá passos firmes, consciente da onde você vai chegar. Davi, ele é um exemplo daquilo que ele escolheu. Ele está dizendo que ele escolheu ser o quê? Fiel. Ser fiel a Deus é uma questão de quê? De escolha. Está assim de nego covarde, acomodado, fraco, frouxo por aí, que vive dando desculpa porque que ele não é fiel. E porque ele dá desculpa do que ele não é fiel, a vida dele está do jeito que está. Pastor Vilmar, mas e eu que sou fiel? Se você escolheu ser fiel, presta atenção nisso. Deus, ele é poderoso para fazer tudo que você determinar na presença dele. Agora lembra o exemplo de Elias? Elias fez fogo cair da onde? Quando ele se viu numa ameaça de morte, o que aconteceu com ele? Ele fugiu. Ele era fiel? Era, mas ele o que? Fugiu. Se eu sou fiel, eu não vou o quê? Mas a situação, eu não vou fugir. Eu não vou fugir por causa da situação. Eu não vou parar de sonhar por causa da situação. Então ser fiel é uma questão de quê? De escolha. E se eu sou fiel a Deus, meu amigo, o que Deus prometeu, Ele vai fazer na minha vida. Você não vai me interpretar mal, não? Não vai não, mesmo não? Se Ele prometeu, eu posso fazer a mesma oração que Gideão fez. Conhece a oração de Gideão? Até quando, hein? Gideão, até quando eu vou viver nessa situação? Eu trabalho para os outros comer. Por que ele teve essa atitude? Porque ele era fiel. Ele estava fazendo a parte dele. Ele não era preguiçoso. Ele levantava cedo, malhava o trigo o dia todo, de sol a sol, para poder guardar dos inimigos. E quando o anjo apareceu para ele, qual foi a atitude dele? Eu recebo? Foi isso que ele disse? Eu recebo? Porque está assim nos dias de hoje. Deus está mandando eu te falar. Aí a pessoa levanta e vai ver. Eu o quê? Eu não recebo nada. Olha o espírito dele por causa da fidelidade dele. O Senhor é comigo? Nada. Porque se o Senhor fosse comigo, eu não estava vivendo essa situação. Davi escolheu entregar a fidelidade dele nas mãos de quem? Nas mãos do Senhor, porque Davi sabia que Deus nunca falha e Deus nunca falhou. Me mostra na Bíblia qual o dia que Deus falhou com algum ser humano. Existe? Deus ele nunca falhou. E se você escolher ser o quê? Fiel a Ele, você pode ter certeza que o sobrenatural dele vai acontecer na sua vida. Amém, pessoal? Lembra do que eu disse que era 3 coisas? A primeira escolha a primeira coisa que você tem que fazer é ser o quê? É ser fiel a Ele. É ser fiel em tudo, igreja. Sabe o que é em tudo? Em tudo. Se nós pararmos para meditarmos na fidelidade, eu não vou conseguir viver casado com a minha esposa meio fiel, ou fiel só quando eu estou perto dela. Ou eu sou fiel ou eu não sou. E para mim permanecer casado, eu vou ter que ser fiel, porque se eu não for fiel a ela, a minha consciência não vai me dar paz quando eu estiver perto dela. Se eu não sou fiel a Deus, eu dentro da igreja, quando eu abrir a Bíblia, por pior que seja a situação, ou por mais fé que eu vinha dizer que tenha, a minha consciência não vai me dar autoridade sobre qualquer circunstância, por causa da infidelidade.
fidelidade. A gente não está falando isso aqui para você ser dizimista, não. É para você entender que para Deus te abençoar, você precisa praticar a lei do Senhor. A lei do Senhor, ela nunca falha. A lei do Senhor, ela nunca falhou. A lei do Senhor nunca chegou atrasado. A lei do Senhor, a justiça do Senhor, ela sempre chegou na hora certa. Então o exemplo desses 3 homens mostra para nós nos dias de hoje, igreja, o quanto devemos entender o que é ser fiel a Deus. Fiel a Deus sobre todas as coisas. Ainda que o mundo desabe, eu vou permanecer praticando a palavra de quem? Eu não vou deixar ninguém roubar de mim a minha certeza de que eu estou fazendo a coisa certa. Porque nos momentos de tempestade é comum o inimigo começar a sugerir na nossa mente: será que está adiantando? Será que eu estou fazendo? É assim ou não é? Porque ele sabe que se você for fiel a Deus, não tem como ele tocar naquilo que é seu. Então você precisa escolher ser fiel a quem? Tem pessoas que ela até quer ser fiel a Deus, mas ela é mais convicta daquilo que os olhos dela veem do que o sobrenatural que ela diz que tem, que está dentro dela. Ou não é assim? Você não vai ficar triste comigo hoje não, vai não, tem certeza? Presta atenção numa coisa, igreja. A vida envergonhada que muitas pessoas hoje vivem dentro da igreja não provém de Deus. A vergonha que você enfrenta, a luta que você enfrenta, isso não te pertence. Então tem situações na nossa vida que a gente tem que chutar o balde, meu amigo. Eu não posso dar descanso aos meus olhos em ver o meu sonho se afastando cada vez mais e a situação me sufocando, me oprimindo. Eu preciso reagir. Deus colocou esse propósito no nosso coração exatamente com esse objetivo. Porque se a gente ficar parado, a banda vai passar, o ano está passando, sim ou não? E as coisas não mudam. Então não adianta eu entender que Deus sabe do que eu preciso. É eu que tenho que provocar uma mudança. É eu que tenho que provocar, mudar, praticar uma reação. Não é difícil de entender isso, é? Não é. Põe uma coisa dentro de você. Quando você é fiel, como eu acredito que você é fiel, você não anda de cabeça baixa. Põe isso dentro de você, querido. Nada pode tirar do teu rosto o sorriso dos teus lábios todos os dias da sua vida. Confiar no Senhor é permanecer de pé, é com cara de leão, é viver o sobrenatural, é permanecer firme. Isso, quem é fiel consegue se manter assim. Quem é fiel, o quê? Consegue se manter assim. Consegue ou não consegue? Consegue. Por isso que eu gostaria que você pegasse o exemplo desses 3 homens. Elias viveu o sobrenatural de Deus, fez o fogo cair. No outro dia, quando ele recebe uma ameaça, ele foge. De repente você enfrenta semanas difíceis, meses difíceis, às vezes já passou anos difíceis da sua vida, mas você sabe que você já o quê? Venceu. Você não está aqui hoje é porque você venceu o ontem. Você só está aqui hoje porque você venceu o ontem. Agora tem coisas que ficou para trás nos dias de ontem que precisa ser resolvido amanhã. Amém? Amendoim tem que ser resolvido é agora. E para se resolver agora, você escolheu ser fiel a quem? Então, meu amigo, vai acontecer o impossível na minha vida. Amém, pessoal? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Qual que é a segunda aí? Qual que é a segunda aí? É muito forte isso aqui.
escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Davi, ele era um homem decidido. Você sabe o que atrapalha as pessoas nos dias de hoje? A indecisão. O que mais atrapalha as pessoas hoje? Presta atenção nisso. Se você é fiel, você não é indeciso. Se você é indeciso, você não vai ser fiel. Porque uma coisa não coaduna com a outra, são opostas entre si. Davi, ele era um homem o quê? Decidido. O inimigo vem, vou arrebentar com ele. Vou trazer para os dias de hoje. A Dilma anunciou esses dias aí que o ano que vem não vai ser fácil não. Quem ouviu a última entrevista dela aí? Tá cheio de crente aí assim, ó. Já não tem mais aonde arrumar emprestado. Conversa perturbada, rapaz. Quando você decide viver sobre a palavra de quem? Eu não quero saber o que está acontecendo lá, eu creio naquilo que vai acontecer na minha vida. É bacana esse gesto, né? Tá assim de crente aí já, o quê? Mais um ano desse jeito eu quebro. Olha, conversa fiada. Só tá rindo de mim, não? Não, né? Glória a Deus, pessoal.